Esse paciente que vai chegar ali, né? Eu cheguei, estou acostumada a ser atendido por profissionais que fazem aquelas perguntas sim, não, a quantidade X para tal coisa. Aquele paciente que tem uma dificuldade enorme de perder peso, que já fez várias dietas restritivas. Então, quando ele chega, a gente falou um pouco da dificuldade em relação ao profissional, ao estudante, mas e o paciente? Às vezes ele estranha muito, ele não quer aquele contexto. Como é essa abordagem com o paciente? Hoje em dia está tudo muito mais difundido, né? Com o advento das redes sociais e geralmente o paciente sabe como é que funciona. Ou se não sabe, ele entende que não vai ser igual aos outros atendimentos. Ele já chega com essa visão. Mas uma ideia, inclusive falando dessa questão das habilidades de comunicação, é que a gente possa comunicar o que a gente está fazendo. E é isso, pedir permissão ao paciente para adentrar numa pergunta que vai ser um pouco mais, né, capciosa, que vai ser delicada. Reportar para ele, olha, meu atendimento funciona desta forma. Isso faz sentido para você? Porque pode ser que não faça. E ele tem, né, o livre-arbítrio, ele tem esse direito de escolha, de achar que, talvez não seja para mim, sabe? Então, essa comunicação é extremamente importante. E é uma comunicação que muitas e muitas vezes a gente não nem ensinado, mas a gente não é acostumado a fazer na nossa prática. Justamente com essa visão de que o profissional tem o saber, ele está ali. Então, o paciente tem que ser comunicado. Olha, eu estou pensando nesse plano de tratamento, o que é que você acha? Ele se encaixa. Tudo isso tem que ser discutido. Então, em geral, sim, eles já chegam sabendo como é que funciona, já entendem. Então, até com essa questão das trends das redes sociais, né? TikTok, Instagram, tá tudo bem difundido. Mas é sempre importante reforçar o que é. Porque aí, no momento que ele não sai com a dieta do consultório, ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí, se você não comunicar, você está trazendo um erro, inclusive, para você, que não é. Ou ele pode sair dali também sem entender o contexto, né? Meu Deus, eu fui para nutricionista e saí sem uma dieta prescrita. E agora, eu vou fazer o quê? Exato. Então, acho que essa comunicação, ela vai ajudar, inclusive, nesse direcionamento para ele saber qual vai ser o papel dele ali dentro daquele processo de acompanhamento, né? E já me veio uma coisa, então, agora pela cabeça. Será que é difícil fidelizar esse paciente no consultório? Ele consegue se manter engajado nesse tratamento? A gente consegue fazer isso a longo prazo? Quais são os desafios? A gente consegue sim, Larissa. Mas a ideia é que o profissional esteja bem capacitado para conseguir fidelizar esse paciente. Porque qual é a nossa realidade hoje em relação à maioria dos pacientes que vão ao nutricionista? Que eles recebem o plano dietético e muitas vezes não retornam. E aí, quando a gente está falando de comportamento alimentar, de criação de hábitos, de consolidação, ele vai precisar de um número maior de consultas. Ele vai precisar estar mais próximo desse profissional. Então, a ideia do comportamento alimentar é realmente trabalhar questões com esse paciente para que ele consolide melhor. E não só tenha esse plano alimentar que ele vai levar ou vai distribuir, enfim. E aí, nesse processo, existe uma dificuldade, sim, que a gente está falando de formação, como a gente falou, a gente está trazendo, né, uma metodologia que não é ainda tão disseminada, mas que é totalmente possível, desde que o profissional ele se dedique e tenha acesso a cursos que possam trazer técnicas, que possam trabalhar isso. E mudar realmente essa forma de atendimento só centrada na dieta, só centrada no peso. E efetivamente criar com o paciente essa jornada. Então é um atendimento que sim, para alguns pacientes pode ser a longo prazo, mas que é possível ser fidelizado e a consolidação, em geral, assim, a adesão é muito maior. Eu entendo. Então, assim, se a gente for pensar que naquele momento eu fiz um planejamento alimentar, eu imagino que eu preciso fazer uma série de intervenções, mas eu vou amarrar com o meu paciente ali 4 metas. Poderia ser assim? Seria essa uma ideia? Sim. Ao invés... Porque eu vi que tem vários erros alimentares. Eu tenho uma perda de peso, por exemplo, para promover, que envolve uma série de questões. Mas se eu já definir 4 metas mais curtas e factíveis, para que na próxima consulta ele chegue orgulhoso, né? Ali, olha, eu consegui tais metas. É mais ou menos por aí, é essa a ideia. A gente definir metas mais curtas para que ele volte envolvido, motivado, é bem por aí. O que é que vocês acham? Eu concordo que a motivação, né, que você trouxe nesse ponto, ela é importantíssima dentro do contexto comportamental. Se a gente for pensar um pouquinho na prática, né,
em consultório. Eu tenho alguns anos de consultório e de ambulatório, eu já não estou mais, eu estou na docência, mas grande parte da minha formação, depois que eu me formei, né, como nutricionista, atendi muitos anos em ambulatório e consultório, e o que a gente percebia muito na prática, né, é aquele paciente que às vezes voltava numa consulta de retorno com muitas dúvidas. E às vezes com muita dificuldade, não era nem só dúvida, era dificuldade de como é que eu vou conseguir inserir aquele contexto do planejamento alimentar que foi prescrito, claro, com a escuta, com a avaliação do paciente, dentro da minha realidade, da minha rotina de trabalho, de estudo, enfim, cada um, né, com as suas realidades. E a gente ficava ajustando a cada consulta. Por quê? Porque eram metas que eram colocadas todas de uma vez só para o paciente conseguir seguir. Imagine que você ia sair do 0 ao 100 de uma hora para outra, né? Você entrou naquela primeira consulta com muitos ajustes e erros alimentares para serem feitos e, de repente, você sai, né, uma hora depois da consulta com todas as metas naquele papel e o paciente fica, meu Deus, eu vou ter que dar conta disso tudo. Quando a gente traz para o contexto da nutrição comportamental, esse modelo muda, né? A gente vai trabalhar com metas a curto prazo, metas mais efetivas e factíveis, que com a escuta ativa desse paciente, você consegue entender melhor o que é que você vai conseguir trabalhar primeiro. Eu acho que seria curto, médio e longo prazo. E aí o paciente saindo dali do consultório com essas metas, que ele vai dizer, não, eu vou conseguir, claras, e ao mesmo tempo que ele vê que não é difícil de atingir, a motivação ela vai estar junto. E essa motivação é que vai fazer o paciente voltar. E essa motivação vai levar o paciente a conseguir visualizar os resultados que talvez no modelo tradicional ele não conseguia. Ou nem dava tempo de ver, porque ele não voltava. Isso. E a gente sabe, né, como nutricionista, que um planejamento alimentar único, um atendimento nutricional único, ele não vai fazer milagre, né? Porque a gente não consegue mudar do dia para a noite, né? O hábito, ele é mudado de acordo com diferentes comportamentos que você vai consolidando na sua vida e a gente precisa de tempo para mudar o hábito. Então, em uma consulta, a gente não vai conseguir mudar hábito. E aí, o comportamento desse paciente, ao longo das consultas, que a gente vai percebendo, o que vai ajustando, o que vai melhorando, e a gente vai mostrando para ele esse resultado, ele vai conseguindo se perceber dentro desse processo. A motivação vai estar sempre ali junto, melhorando, e aí a gente consegue trazer esse paciente regularmente nas consultas de retorno, e aí a gente consegue ter essa fidelização. Porque, eu não sei se, assim, nas colegas nutricionistas que vocês têm dentro do seu network, né, do seu contexto de mercado de trabalho, grande parte das pessoas que têm consultório tem esse questionamento, né? Tem essa pergunta, como é que eu consigo fazer com que esse paciente venha para a primeira consulta e mantenha regularidade nos seus retornos? Isso é constante para quem tem consultório e isso é um desafio também muito presente na vida desses profissionais. Mas eu acredito também que não tem receita de bolo, né? Cada paciente é um mundo, cada um tem sua individualidade, o que dá certo para um não dá certo para outro, e a gente precisa ter essa sensibilização nesse olhar, né? De ver o paciente dentro desse contexto individual e de saber como é que eu vou conduzir melhor para a realidade desse paciente, que para outro pode ser totalmente diferente. E aí, acho que levando em consideração, vê que não é fácil, levando em consideração todo esse contexto amplo e complexo, a gente vai conseguindo trazer ele para dentro dessa realidade da nutrição comportamental. Então, a gente entendeu que tem várias técnicas que a gente vai poder aproveitar. A gente pode realmente sair e mudar a nossa formação como um todo, mas eu também estou trazendo aqui para a minha prática, imaginando que pequenas técnicas da nutrição comportamental podem ser aproveitadas para todas as outras abordagens, né? Assim, eu posso trazer pequenas pílulas de conhecimento aí e aplicar no meu dia a dia, independente de em qual área da nutrição eu estou seguindo, seja aquele profissional que está ali beira-leito, né, fazendo uma escuta no momento de muito sofrimento, um paciente que está internado, um paciente na UTI, aquela família que está com uma criança internada, por exemplo. Então, eu acredito que fica aqui também essa reflexão de que a gente pode trazer um pouco da nutrição comportamental em vários outros contextos. Então, vamos nos informar mais, né, estudar um pouco mais. Eu acho que fica essa deixa aí,